Já falamos em episódios anteriores como os gases do efeito estufa intensificam as mudanças do clima. Porém, esses gases também têm um efeito muito perceptível no nosso dia a dia, relacionado à poluição atmosférica. A qualidade do ar está no clima e o clima está com a gente. Oi, minha gente! Começamos mais um episódio do Tô no Clima. Hoje vamos falar sobre poluição atmosférica. Você vai conferir a importância da medição da qualidade do ar nas cidades na nossa reportagem produzida pela TV Universitária e na entrevista com a professora Judith Roelzemann, do INCT Climapolis, o FRN. Depois vamos falar sobre o impacto da poluição do ar na reportagem produzida em nossa parceria com as TVs universitárias pelo Brasil. E você vai entender o que são as chuvas ácidas no quadro ABC do Clima. Por fim, vamos colocar nossos conhecimentos em prática no Dicas Sustentável. Então, se prepara, porque eu Tô no Clima começa agora! Você já deve ter reparado no trânsito a quantidade de gases que saem dos veículos. Pois é, tem dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio. Esses são alguns dos materiais que são emitidos pelo escapamento devido à queima da gasolina, do diesel, do etanol. Esses gases, minha gente, são tóxicos e poluentes. Podem provocar irritação nos olhos, dores na garganta e problemas respiratórios como asma, bronquite e até mesmo câncer de pulmão. Os grandes centros urbanos são locais onde a poluição atmosférica é geralmente acentuada, justamente pela alta concentração de carros e de indústrias. No entanto, queimadas, incêndios florestais e a atividade agropecuária também são responsáveis pela emissão de gases poluentes, piorando a qualidade do ar, mesmo longe da metrópole. Neste cenário, cuidar da qualidade do ar é fundamental não somente para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, como também para proteger a saúde da população. Existem diversos projetos de monitoramento para avaliação atmosférica no Brasil. Em Natal, a primeira estação fixa de medição da qualidade do ar já foi instalada. Você acompanha mais informações na reportagem da TV Universitária. Natal se destaca por abrigar um dos ares mais puros da América do Sul, historicamente com índices considerados bons a excelentes e riscos classificados como baixos ou nulos de acordo com pesquisas pontuais. Mas essa realidade ainda precisa ser comprovada por meio de dados científicos e medidos a longo prazo. Por isso, num projeto desenvolvido pela UFRN no Laboratório de Química e Física da Atmosfera, LAICA, pesquisadores vão monitorar a poluição atmosférica e produzir informações inéditas sobre o ar da capital. O projeto ele surgiu já de um plano de longo prazo do grupo de pesquisa LAICA da UFRN, né, que é voltado para pesquisas de poluição atmosférica, entre outros. E nós conseguimos em 2023 um projeto que é um dos projetos grandes de prestígio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, do MCTI, que são os INCTs, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Então, desde 2023, com coordenação pela USP, minha vice-coordenação, temos um INCT que chama INCT Climapolis, que é voltado para a adaptação climática das cidades brasileiras e também adaptação ambiental, né? E as cidades estudadas pelo projeto, as principais são São Paulo e Natal. Com o apoio do Instituto Kennedy, que cedeu espaço para a instalação da primeira estação de monitoramento da qualidade do ar em Natal, o projeto começou a sair do papel. A estrutura, que custou cerca de R$300 mil, permitirá aos pesquisadores acompanhar a concentração de poluentes e variáveis meteorológicas, produzindo dados essenciais para confirmar a real situação da qualidade do ar da cidade. Nós temos desde 2024 uma legislação no Brasil para os municípios e os estados monitorarem a qualidade do ar.
Para esse monitoramento oficial, precisam-se estações certificadas, né, que são estações caras. Se elas estiverem completas com todos os sensores, custam em torno de R$2 milhões. Né? Num contexto do INCT, a gente tem dinheiro, mas não tanto. Então, nós temos aqui atrás de mim uma estação de qualidade do ar, que já é uma estação boa, mas não chega a ser uma certificada oficialmente. Ele tem o objetivo de suprir essa falta dessa estação certificada, enquanto o Estado do Rio Grande do Norte ou a Prefeitura de Natal não adquirirem uma estação certificada. Essa pesquisa ela surge a partir dessa ideia, né, de monitoramento de qualidade do ar relacionado com a questão da saúde. Especificamente no nosso caso, a gente tem um interesse particular nos dados de qualidade do ar na Zona Norte, né? Então a estação ela vem para nos ajudar nesse sentido, a gente poder fazer um processo de calibração com os instrumentos, né, que são os sensores de baixo custo. Essa estação ela tem um sensor de direção e velocidade do vento, que é importante para os nossos dados, né? Ela tem sensor de poluição atmosférica, né? Esse sensor ele mede material particulado, que é em si, né, poluição também, mede monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, ozônio, né? Então esse é o nosso sensor de poluição atmosférica. E também nós temos sensor meteorológico, que mede temperatura do ar, umidade, pressão, e temos também um sensor de chuva, né? Que a gente também relaciona esses dados de precipitação com os dados de qualidade do ar. Além da estação fixa, o projeto também visa utilizar sensores móveis de baixo custo, que serão instalados em diferentes bairros da capital. A proposta é identificar como a qualidade do ar varia entre regiões, horários e condições climáticas, ampliando o monitoramento em toda a cidade. Essa nova pesquisa que a gente está fazendo, atrelada à qualidade do ar, é, na verdade, como a professora já falou, trabalhar com dispositivos baixo custo, né, que, como o próprio nome já diz, eles são mais baratos em relação a uma estação certificada ou de médio custo, como a nossa, mas que medem as mesmas variáveis meteorológicas e de qualidade do ar. Então, temperatura, umidade, pressão, material particulado, gases, né, CO, CO2, a gente trabalha com todos eles usando dispositivos de baixo custo. Mas tem os prós e os contras de trabalhar com isso, né? O positivo é, por exemplo, como a professora também falou, nós podermos pegar esse equipamento menor e colocar em vários locais da cidade para obter esses dados meteorológicos e de qualidade do ar. Mas o ponto negativo é que eles são de baixo custo. Então a gente precisa pegar esses dados e tratar com um cuidado mais sofisticado, vamos dizer assim, né? Com um cuidado maior. E por isso que é interessante trabalhar com a calibração desses dispositivos para só então, com esses dados, a gente conseguir relacionar com os dados da Secretaria de Saúde, etc. A pesquisa traz um fato muito importante e interessante, que é a parceria em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, a SMS, e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, a CESAP, que visa o recolhimento desses dados para ajudar no cuidado prévio com a saúde da população. O ar de Natal já é reconhecido pela sua qualidade. Agora, o desafio é transformar essa percepção em evidência científica. Com o monitoramento contínuo, pesquisadores esperam produzir informações que ajudem a proteger a saúde da população e a planejar uma cidade mais sustentável para as próximas gerações. Parabéns, pessoal. Muito bom esse trabalho. O crescimento no número de estações de monitoramento da qualidade atmosférica no Brasil é uma medida importantíssima para a saúde pública. E agora vamos entender mais sobre os impactos da poluição atmosférica com Judith Roelsmann, pesquisadora do INCT Climapolis, professora doutora do Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas da UFRN. Oi, gente, nós vamos tratar hoje de um tema muito importante, que é a poluição atmosférica. Muita gente acha que aqui, especialmente no Rio Grande do Norte, a gente não tem nenhum impacto sobre isso. E não é verdade. O detalhe que muita gente não sabe é que não há ainda, já está começando a ter, até como novidade aqui para o estado, e a gente vai falar sobre isso, ainda não há muito como medir o impacto da poluição atmosférica na nossa saúde, por exemplo. E eu vou conversar agora com uma especialista na área, aqui local e internacionalmente, inclusive, que é a professora Judith Roelsmann, que ela é do Departamento de Ciências Climáticas
e atmosféricas daqui da UFRN e também faz parte do INCT Climapolis, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que estuda essa questão do impacto das mudanças climáticas nas cidades. Professora Judite, muito importante estar aqui ao seu lado para poder esclarecer para as pessoas como é que funciona essa questão da poluição, né? A gente precisa medir para poder aferir se ela tem um impacto forte ou não nas nossas vidas, né? Exatamente, Glácia. Você levantou um ponto importante. A poluição do ar, ela é invisível até quando ela começa a causar efeitos na saúde, né? Então, nas grandes cidades no Brasil, nós temos hoje em dia já medições de qualidade do ar e a divulgação dessa qualidade do ar para o público, justamente para os grupos de risco, que são crianças e idosos e pessoas já com problemas respiratórios, cardiovasculares, pulmonares, né, conseguirem se proteger nos dias de alta poluição. Mas aqui em Natal, por exemplo, e em todas as cidades, na verdade, do Nordeste, não temos esse aferimento da qualidade do ar, né? A nível global, nós temos cerca de 7 milhões de mortes por causa da poluição atmosférica, né? Ela se encontra em quarto lugar das causas de mortes a nível global, né? Então, é um fator bem importante, né, para ser tomado em consideração, né? Geralmente, nas cidades, nós vamos atrás do que fica mais pressante visivelmente, né, e que as pessoas sentem na pele, mas a poluição, ela é invisível. Eu trouxe você como uma referência internacional, até porque você é alemã, né, professora aqui no Brasil e tem um conhecimento amplo em relação a isso, porque você fez doutorado, pós-doutorado nessa área. O que você percebe que pode estar ocorrendo aqui no Brasil? Você falou aí em 7 milhões de pessoas no mundo. O Brasil é subnotificado? O que acontece na maioria das cidades? Sim, o Brasil entra na mesma proporção na estatística. A estimativa é de 40 a 50 mil mortes a nível nacional por ano, por conta da poluição atmosférica. O que acontece no Brasil é uma falta de investimento dos estados e dos municípios para comprar estações que meçam a qualidade do ar, né? E também na fiscalização, né, do setor de transporte, setor industrial principalmente, setor energético, né, para que a legislação seja cumprida, né? Nós temos só em 2024 entrou em vigor a Lei 14.850, que regule, que obrigue os estados e os municípios de prepararem o monitoramento, né, que comecem a monitorar e que também façam inventários para ver quais são as fontes de emissão, ou seja, de onde vêm os poluentes em cada estado, em cada município, né? E agora, aos poucos, está sendo colocado em prática, mas muito devagar e não com o equipamento adequado. Inclusive, você é coordenadora aqui de um projeto que instalou o primeiro, né, a primeira, como é que a gente podia, a primeira base para essa aferição. Me explica. Inclusive, eu queria agradecer em nome aqui dos norte-riograndenses por você ter acreditado, assim, da importância de ter lutado para isso. Inclusive, a verba não veio do estado nem do município, né? Ela veio uma verba do CNPq, foi isso? Explica para a gente. Sim, essa verba veio do projeto do nosso INCT Climapolis, né, que a gente participa, né, e temos as secretarias, também parceria com as secretarias de saúde municipal e estadual, né, e colaboração com outros órgãos. Nós conseguimos instalar uma estação fixa que mede qualidade do ar, tanto os gases como também as partículas. Ela está medindo desde novembro do ano passado. Ela não é uma estação padrão como exigida pela legislação, porque essas estações seriam caras demais para um projeto
mesmo nós termos um projeto de grande porte, né, essas estações que a legislação brasileira exige, a legislação internacional, realmente tem que ser feita pelos estados e pelos municípios para uma aferição da qualidade do ar operacional. Mas nós entramos com essa primeira estação, que já é bastante confiável, para depois podermos usar sensores de pequeno custo que sejam calibrados com essa estação, né? E aí a gente pode distribuir esses sensores de baixo custo em vários locais. E foi a primeira do Rio Grande do Norte, né? É a primeira do Rio Grande do Norte. E você tem ideia do que já dá para dizer? Já dá para dizer que alguns bairros sofrem impacto da poluição atmosférica a ponto de atrapalhar a saúde, por exemplo? Sim. Bom, na base dessa estação, nós temos, ela fica só num local e ela não é móvel, então ela fica num lugar fixo. E a gente precisou achar um lugar seguro para instalar ela. Então ela está mais na Zona Sul, que não é tanto afetada pela má qualidade do ar, né? Na Avenida Jaguarari. Porém, a gente já fez medidas a bordo de um veículo, né, em parceria com um colega da França, né, no ano passado, e a campanha vai ser repetida agora este ano, e ele fez vários transetos pela cidade, nos lugares que a gente esperaria mais poluição, no centro e Alecrim, na Zona Norte, e ele conseguiu identificar valores muito altos, concentrações muito altas de poluentes, né? Então, a gente, com esses sensores de baixo custo, distribuindo eles pela cidade, a gente sabe que vai achar poluição, sim. Professora Judite, muito obrigada pela sua entrevista. É um prazer tê-la aqui no programa Tô no Clima. E, minha gente, a professora, no final do programa, vai dar uma dica sustentável importante para você analisar se no seu bairro você pode estar sofrendo também um forte impacto da poluição atmosférica. Até daqui a pouco. Muito obrigada pela entrevista, professora. Parabéns pelo excelente trabalho. Agora vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque eu Tô no Clima volta já já. Estamos de volta com o nosso Tô no Clima. Neste primeiro bloco, vimos os impactos alarmantes da poluição do ar para a saúde da população e os desafios para o financiamento de projetos locais de controle e monitoramento da qualidade atmosférica. Agora vamos conferir na prática como a emissão de gases poluentes impacta no nosso cotidiano. Você confere mais informações na reportagem produzida em nossa parceria com as TVs universitárias pelo Brasil. Você já parou para pensar na qualidade do ar que a gente respira? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, alerta que a poluição atmosférica é o principal risco ambiental à saúde humana. Ela está associada a milhões de mortes prematuras no mundo, além de doenças cardíacas, respiratórias e câncer. Ela mata mais do que malária, do que AIDS. E as pessoas mais expostas normalmente são crianças, pessoas que trabalham ao ar livre e mulheres também. Atualmente, apenas 13 dos 26 estados brasileiros contam com estações de monitoramento de qualidade do ar de referência, ou seja, que usam equipamentos que fornecem dados mais precisos. Os chamados materiais particulados finos, mais nocivos à saúde, ultrapassaram a concentração ideal do ar em quase todos os estados que fizeram monitoramento. A região que mais chama atenção é a Sudeste. Em partes do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, o limite máximo foi ultrapassado em mais de 35% dos dias monitorados durante o ano. Então, a partícula, ela funciona como um adsorvente, ou seja, ela tem poros e as substâncias elas ficam aderidas à superfície desse poro da partícula, né? Então ela carrega o que a gente chama de fingerprint, ou seja, uma impressão digital, né? E aí esses compostos, dependendo da fonte, trazem problemas à saúde sim, principalmente quando estão aderidos a partículas finas. O Laboratório de Monitoramento Ambiental da Faculdade de Tecnologia da Unicamp realiza previsões sobre a qualidade do ar e a origem dos poluentes. É muito comum a gente encontrar compostos provenientes de processos de combustão, como emissão veicular ou mesmo de queima, dos mais diversos tipos. Ainda a gente tem alguns processos de queimada nos períodos
mais secos e também a poeira ressuspensa. No laboratório, as análises são feitas a partir da coleta de amostras em diferentes dias da semana. Depois da coleta, a gente separa, a gente particiona esse filtro em várias tiras, cada uma para um tipo de análise química. Pelas normas brasileiras, o limite máximo de materiais particulados finos no ar é de 50 microgramas por metro cúbico em 24 horas. O objetivo é reduzir até 2044 para 25 microgramas por metro cúbico. A meta final é atingir, por volta do ano 2050, 15 microgramas por metro cúbico, valor considerado ideal pela OMS. Tudo que a gente joga para a atmosfera vai chegar no solo, vai chegar no rio, vai chegar nas pessoas, na população, nas plantas, nos animais, ou seja, a gente não tem como fugir. Então, o que a gente tem que fazer? Não emitir, que é muito difícil, né? Então, tem que achar um meio termo de ter desenvolvimento e diminuir as emissões. Valeu a colaboração, minha gente. Agora fica claro como a má qualidade do ar é um risco grave para a saúde humana, causando doenças e mortes na população e afetando a saúde pública do país. Durante este episódio, falamos bastante sobre poluição atmosférica. Um dos efeitos da emissão em larga escala de gases poluentes são chuvas ácidas. Você sabia? Elas podem parecer algo distante, mas, gente, na verdade, elas estão se tornando fenômenos cada vez mais comuns com a piora da qualidade do ar. Mas você sabe o que são chuvas ácidas? No quadro ABC do Clima, Helena Rondon explica os principais conceitos e definições sobre clima e meio ambiente para a gente. Você já ouviu falar nas chuvas ácidas? Elas são um tipo de fenômeno que acontece na atmosfera e pode afetar diretamente o meio ambiente. Tudo começa com atividades industriais, que liberam poluentes no ar. Esses resíduos sobem para a atmosfera e se espalham. Podem viajar por longas distâncias. Depois, eles retornam à superfície através da chuva. E é aí que surge a chamada chuva ácida, um fenômeno causado pela ação humana e ligado ao modelo de produção industrial. O problema é que essa chuva pode causar diversos danos aos ecossistemas, afetando o solo, contaminando rios e lagos e prejudicando plantas e animais. Em áreas de floresta, por exemplo, a chuva ácida pode enfraquecer a vegetação e dificultar o desenvolvimento das árvores. Nos recursos hídricos, o aumento da acidez da água pode comprometer a vida de peixes e outros organismos aquáticos. Além dos impactos ambientais, ela também pode corroer prédios, monumentos e estruturas urbanas ao longo do tempo. Ou seja, não é só uma chuva comum, é uma consequência da poluição que retorna para a natureza e afeta diretamente o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Mas existem caminhos para reduzir esse impacto. Hoje, as indústrias já utilizam tecnologias que ajudam a diminuir a emissão de poluentes, como sistemas que capturam esses gases antes que eles cheguem à atmosfera. Além disso, a transição para energias renováveis, como a solar e a eólica, tem um papel fundamental, porque reduz a poluição, diminui a dependência de combustíveis fósseis. Outras estratégias envolvem produzir mais, gastando menos energia e menos recursos naturais, evitar desperdícios no dia a dia e recompensar a forma como os produtos são fabricados e consumidos. A ideia é priorizar processos mais sustentáveis, com menos impactos ao meio ambiente e mais consumo consciente. Mas, mais do que a tecnologia, o desafio é reduzir a poluição na origem, porque no final das contas, o que a gente lança no ar, volta pra gente. Gostou da dica? Então a gente se encontra no próximo Tô no Clima. Muito importante esse assunto. Obrigada, Helena, pelas informações. Agora, quem volta para falar conosco é a pesquisadora do INCT Climapolis, professora Judith Helsman. Se você identificar no seu bairro crianças muito jovens e pessoas idosas, outras pessoas já com problemas pré-existentes de saúde que ficam com problemas cardiovasculares ou respiratórios, né, fora de comum, procure se tem alguma fonte que possa jogar poluentes para a atmosfera. Por exemplo,
pequenos comércios como padarias, pizzarias, que têm fornos a lenha, que tenham chaminés inadequadas, lixões com queima de lixo a céu aberto, outra queima de lixo a céu aberto, queimadas em terrenos baldios. Isso tudo são fontes de poluição que possam diminuir a qualidade de saúde. Também no setor de transporte, muito tráfego, muitos veículos, muitas motos passando no seu bairro. Isso tudo são fontes de poluição. Se você identificar que possa ter alguma dessas fontes, né, procure os órgãos competentes, que no caso seria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, e também o Instituto Estadual, né, no nosso caso aqui no Rio Grande do Norte, o IDEMA, para monitoramento da qualidade do ar e também para fiscalização relevante, né, dos comércios e também das secretarias. Obrigada, professora Judite, que é também vice-coordenadora do INCT Climapolis, uma parceria da USP e o UFRN. O episódio de hoje do Tô no Clima termina aqui. Durante o programa discutimos sobre poluição atmosférica, vimos os graves impactos na saúde, principalmente para crianças e idosos, que a má qualidade do ar acarreta na população. Também vimos a importância do monitoramento do inventário de emissões de gases poluentes para a elaboração de estudos e pesquisas que podem servir como base para a execução de políticas públicas de combate à poluição atmosférica no contexto local, regional e nacional. Como percebemos, existem 2 eixos de ação importantes para o controle da qualidade atmosférica. O primeiro são as estações de monitoramento, que devem ser expandidas pelo Brasil, principalmente nos centros urbanos e em locais com alta concentração de gases poluentes, com o objetivo de inspecionar as partículas presentes no local para que eles nunca ultrapassem o limite seguro estabelecido. O segundo são as políticas de controle e fiscalização das emissões, ou seja, investigar quais são os setores que mais poluem, para assim planejar e executar ações práticas para reduzir a quantidade de gases poluentes emitidos. Entendeu? Difícil, mas possível. Obrigada, mais uma vez, a vice-coordenadora do INCT Climapolis, professora Judite Helsman, a Helena, aos nossos parceiros da Unifespa, aos nossos parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública e a toda a equipe da Superintendência de Comunicação da UFRN, Direção de Jornalismo e Produção, roteiros, cinegrafistas, editores, técnicos, estagiários, o pessoal da FM Universitária também. Este programa ele é feito com muito compromisso, minha gente. Eu faço questão de fazer isso porque me emociona saber o tanto que as pessoas que trabalham aqui gostam de assistir ao Tô no Clima. Eu tenho certeza que você também. Então hoje ficamos por aqui. Eu te espero no próximo episódio. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu tô no clima. E você também.